Gente, tudo Olá, bem? tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, né, fazendo mais uma EBD, a segunda aula de EBD em quarentena. E a gente tá com o Tia Dai hoje. E então, Tia Dai, o que você veio explicar pra gente hoje? Hoje, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre fidelidade. Isso, sobre fidelidade. A gente vai fazer uma pinceladinha bem rapidinha, para não ser demorado e para todo mundo guardar a mensagem aqui no coração. Antes disso, vamos orar? Vamos orar rapidinho? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, e somos gratos por ouvir a Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado em vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que seja a luz dos nossos corações e que ela brilhe, Senhor, além, para fora, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Galerinha, paz, tudo bem? Nós vamos falar hoje e meditar sobre o Reino de Israel. Isso aí, vou colocar aqui pra gente facilitar pra gente ver. Espero que vocês estejam vendo. Isso. E nós vamos falar sobre fidelidade nos reinos que vieram de Israel, né? Israel, ele teve o seu primeiro rei elegido pelo povo, né? Que foi uma permissão que o Senhor deu, de que o sacerdócio ungisse um rei, porque o povo pedia, né? Qual foi o primeiro rei? Você lembra de algum rei de Israel? Lembro. Não é porque tá anotado ali? Não, é porque você lembra, né, Angela? Ó, vou falar até sem olhar. É Davi. Não vou falar da ordem, vou falar de quem é, tá? Davi, Salomão e Saul. Isso mesmo. Isso foi do Reino de Israel Unido, porque teve um monte depois. Mas a gente fala disso em outro momento. Vamos seguir nas escolinhas. Qual foi o primeiro, você lembra? Eu acho que foi Saul. Que foi elegido pelo... Povo. Exatamente. Ó, galerinha. Saul. Dá pra ler aí? A letra vai colocar ali. Isso. Ele foi elegido pelo povo. Saul, ele servia ao Senhor. O Senhor se agradava da vida dele, né? Porém, teve um momento que Saul ele se perdeu no caminho e se distanciou do Senhor. Começou a adorar deuses pagãos, saquear reinos, coisas que o Senhor não queria, né? E aí ele desagradou o Senhor. Por causa disso, ele morreu. Toda vez que a gente se afasta do Senhor, a gente, não que seja o Senhor que faz, mas porque o Senhor não está sustentando a casa se desmorona. Foi o que aconteceu com Saul. O seu reino se desmoronou. Por causa disso, ele vai receber uma carícia triste. Porque ele se distanciou do Senhor. E a sua morte foi certa, né? Ele não conseguiu manter a sua fidelidade com o Senhor. Depois Israel teve o seu segundo rei, que foi elegido pelo... Senhor. Isso! Muito bem! Quem foi o rei? Davi. Mostra lá, pessoal. Rei Davi, pessoal. Isso aí. Isso. Davi foi um rei diferente. Ele foi um rei que foi escolhido para o Senhor. Ele foi escolhido muito jovem. Tinha muitas pessoas que, aos olhos humanos, seriam o melhor rei. O mais forte, o mais bonito, o mais intelectual, o mais plus advanced. Mas o Senhor escolheu Davi. Por quê? O seu coração estava no Senhor. E ele sabia que, honrando o Senhor, honraria os seus propósitos com o povo. Davi foi um excelente rei. Ganhou várias batalhas, abençoou o povo mesmo. Só que teve um momento na sua vida que Davi se perdeu. Assim como o rei Saul. Só que quando ele viu que se perdeu, ele rapidamente voltou ao Senhor. Se humilhou, se encheu de cinzas. E o Senhor teve misericórdia. Mas não por isso ele deixou de ser penalizado pelos seus pecados. Na sua casa teve muita briga entre seus filhos, um irmão matou o outro, enfim, teve muitas confusões. Mas Davi morreu no Senhor. Ele foi um rei que aprendeu, mas esteve no Senhor. Mas também pecou, nesse sentido de se afastar do Senhor. Certo? Eu diria até que Davi... ele foi o que se manteve, mas tem muitas coisas a nos ensinar, né? Sobre fidelidade e comunhão com o Senhor. Vamos tirar a carícia dele? Vamos tirar. Tiramos a carícia de Davi.
A diferença entre os dois, filha, é que o seguinte rei de Saul deveria ser o seu filho. Só que não foi. Por quê? Porque o Senhor escolheu o outro. Davi não segue a mesma linha sanguínea. Ele não é filho, neto, para herdar o reino de Saul. Mas porque o Senhor escolheu outra pessoa, Davi foi rei. E por causa disso, o filho de Saul não foi rei. Mas, seguindo a linhagem sanguínea dos reinos, o próximo rei foi filho de Davi. Que foi o rei? Não, pera. Salomão. Salomão é bem parecido. Cadê o Salomão? Aqui, ó. Mostra a carinha para o pessoal. O terceiro rei foi o rei Salomão. Exatamente. Filho de Davi. Exato, isso aí. E ele foi um rei bem peculiar. Ele se preocupava muito com o povo. O Senhor perguntou para ele: Salomão, peça-me o que você quiser, que eu te darei. O que você pediria? Tem tantas coisas. Tem muita gente que pediria carro, mansões, uma casa, um castelo de chocolate, com uma cama de M&M, um monte de coisas muito bacana, né, tio Dani? Mas ele pediu algo que preocupava muito. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo. Ele amava o povo e queria que o povo de Israel fosse abençoado pela vida dele. Ele queria servir. O maior no reino dos céus é quem? O que serve? Isso, o que serve. Ele queria servir. E por causa disso, por causa dele querer dar mais do que receber, o Senhor deu a ele tudo que ele quis. O reino dele se expandiu a vários lugares. Vários reinos ao redor passaram a ser dele. E ele também tinha vários acordos, né? Por causa disso, o Senhor expandiu o reino dele muito, por muitas terras. E ele era muito, 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 muito rico. Entendeu, galerinha? Muito rico. Porém, Salomão, ele também se perdeu no caminho. Por causa desse vínculo, desses contatos externos com vários reinos pagãos também, ele também teve muitas influências externas. E aí ele acabou se distanciando. Por exemplo, ele se casou, ele poderia ter várias mulheres, ele tinha um harém à sua disposição. Várias mulheres. E as mulheres muitas vezes não serviam ao Senhor, elas vinham de reinos pagãos, que adoravam outros deuses. Então, ele trazia para dentro da casa dele, de certa forma, adoração a outros deuses. Entendeu? E as suas mulheres aconselhavam ele a fazer coisas que para Deus era abominável. Então, muitas pessoas, às vezes a gente está ao nosso redor assim, sabe? E acaba te distanciando do caminho. Quando esse é o caminho, você está aqui, ó, na sua direção, mas ele chega falando: por que você faz isso? Por que não é assim? Por que não é assado? Por que não é assim? Não faz isso. Mas não é o que Deus quer para nós. E a gente fala assim: eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou fazer. Não pode fazer. Porque o caminho do pecado leva a morte. Isso mesmo. O caminho do pecado leva a morte, Anjo. Foi o que aconteceu com Saul. Ele pecou. E ele acabou numa emboscada, acabou morrendo. Salomão estava indo pelo mesmo caminho. O Senhor não se agradou. E aí, o que aconteceu? O próximo rei, na sua sequência sanguínea, seria o seu filho, que era Pessoal, Roboão. Coloca embaixo. Coloca assim. Isso. Mais pra cima aqui. Assim. Isso. O próximo rei na sua linhagem sanguínea seria Roboão. E Salomão tinha um oficial, que era um homem de segurança. Um homem de confiança. Na verdade, segurança não dá bem. Um homem de confiança, que se chamava Jeroboão. Isso. Roboão. Ele deu esse nome de quê? Não, esse é um homem mesmo do reino, que era um homem de confiança, que servia Salomão. E ele também tinha o seu filho, que seria o próximo rei na sequência sanguínea. Só que por causa da sua ambição e como ele estava se comportando longe de Deus, ele começou a cobrar muitos impostos.
e os seus altos impostos. E o seu filho concordava com isso. E o reino estava sofrendo, porque eram impostos altíssimos, não podia pagar. Até que houve uma rebelião no reino. E o seu reino se dividiu. Exatamente porque o seu coração estava longe de Deus. E não estava mais abençoando o povo. Entendeu? O seu reino se dividiu. Esse servo dele, esse oficial, foi para um lugar onde um profeta, usado por Deus, falou com ele. Ele falou assim, ó, pegou a túnica dele, o casaco dele e jogou. Aí falou assim, dividiu ele em um monte de pedaços. Aí ele falou assim, 10 tribos de Israel irão com você. E deu a Jeroboão. Ou seja, o reino de Israel, que era um só, se dividiu em 12 pedaços. 10 aqui, ó, a mãe anotou. 10 ficaram sob a regência do Jeroboão. Isso. E só 2 ficaram com Roboão. Que é o que a gente vai ler e meditar a palavra em 1 Reis, está aberto aí, nega? Tá. 1 Reis 11. Abre aí, criançada. 1 Reis 11, do 31 ao 33. Você pode ler, amor? Não, 31 ao 33. A gente adiciona mais um. Isso. Vamos lá? Posso ler? Pode. E disse a Jeroboão, fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte, eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo, Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel, para ser minha. Aí continua. 33. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. O que significa? Astarote, a deusa de Sidom. Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. exatamente. Viu? Davi, ele serviu ao Senhor e ensinou os seus filhos assim. E a ordem era para que Salomão obedecesse do mesmo jeito. Só que o seu reino foi dividido exatamente porque ele desobedeceu ao Senhor. Quando o Senhor não está, nenhum reino vai bem. Nada subsiste. Tipo um castelo de cartas, né? Tipo um castelo de cartas. Ele não subsiste. A gente pode fazer isso depois. Isso. Ele não subsiste. Se o Senhor não estiver, cai. Com certeza cai. E por causa disso, o seu reino foi dividido. Exatamente porque ele deixou de fazer a vontade do Senhor. Então vai uma carícia para Salomão. Isso aí. Agora, comparado conosco, Ângelo, quantas vezes a gente recebe influências externas ou caminhos, conselhos que querem nos tirar e nos afastar do Senhor? Às vezes na escola, quando todo mundo sabe aquela música, todo mundo dança aquela música, todo mundo faz aquilo e só você é diferente. A gente tem que ser bem consciente do que Deus quer para nós e escolher o que é o melhor. Se a gente sabe que a gente só pode ser feliz quando o Senhor está na nossa casa, quando o Senhor está no nosso coração, por que às vezes a gente no caminho se esquece disso? Porque tem tantas influências malignas, setas do inimigo, tirando a gente do caminho. E a gente se esquece. Todos nós vamos ser provados um dia. Assim como Davi também foi. Davi, ele foi provado. Ele voltou, ele errou. Mas ele voltou e se reconciliou com o Senhor. Mas todos nós somos provados. Você, não é só porque você é neném ainda. Todos, filho, todos. Davi foi escolhido rei muito jovem.
mas todos nós somos provados. Quantas vezes todos nós podemos ser provados, seremos provados no nosso caminho, assim como todos eles. E todos sofreremos as aflições. Mas nós temos que subsistir e saber que o Senhor está conosco. Se a gente sabe que só com o Senhor nós podemos ser felizes, nossa família vai subsistir a todas essas influências, porque a gente se esquece e se desvia. Às vezes na escola, a gente sabe que o que eles estão oferecendo não é o melhor, só que a gente se esquece e se desvia, porque a gente quer participar, a gente quer ser igual, a gente quer estar na moda, a gente quer estar junto, a gente quer ser influente, só que nada disso permanece. Tudo muda. Você vê que a moda de antes não é a moda de hoje. Ninguém vai lembrar que você foi a estrela da moda passada. Não. Mas o Senhor é para sempre. É do Senhor que vem a vida eterna. E a gente oferece para as pessoas o que elas podem ter de melhor na vida. É que nem o castelinho de cartas. Nada pode manter o castelo de pé. Nem as influências, nem o dinheiro, nem as amizades. Nada pode manter o castelo de pé. Só o Senhor pode manter o castelo de pé. Nós temos que nos manter fiéis ao Senhor. Não é a nenhum rei, não é a ninguém que possa assumir depois. Porque tudo isso passa. Se a gente se manter fiel ao Senhor, nós seguiremos para a eternidade com Ele. Resistindo. É óbvio que Satanás vai tentar, né? Nada. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Mas nós temos que manter a fidelidade firme com o Senhor, né? Por causa disso, nós vamos ler agora Hebreus 13, 5 e 6. Para terminar a nossa meditação, quer ler aqui, filha? A mãe já deixou aberto? É mais rápido. Aqui, ó. Leia em voz alta para a galerinha lá escutar. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos vós, não sei, com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso. A gente tem que se contentar com o que a gente tem. Nada pode fazer brilhar os nossos olhos. Nada pode se desviar do nosso caminho. Porque Satanás, ele vai oferecer o que nos atrai, o que nos prende. Mas nós temos que manter os nossos olhos no Senhor. E aí, você acha que Davi pecou porque ofereceram algo que ele não queria? Ofereceram algo que ele queria. Saul pecou porque ofereceram algo que ele não queria? Não, exatamente. Salomão, eles se desviam porque parece atrativo, mas a alma se consome, os ossos apodrecem porque estão em pecado. É um pecado, é um objeto que é ilusório, é uma felicidade ilusória, entende? Eles não permanecem, não dura para sempre. E quando se vai, o pecado dói tanto que se apodrece os ossos, é como se ele morresse por dentro. Mas com o Senhor não. A gente não precisa ter muito. A gente precisa ter só o que importa. A fidelidade com o Senhor. Às vezes é arroz e feijão que a gente tem para comer, mas é feliz, porque é com o Senhor. Às vezes são coisas super simples. A gente não tem castelo, a gente não tem um carro, enfim. Mas o pouco com o Senhor se torna grandioso, porque Ele está no meio da casa. E é isso que a gente tem que manter. A fidelidade com o Senhor. Passa reino, entra reino. Nós seremos provados. Mas se a gente manter a fidelidade com o Senhor, Ele diz que está conosco, como Ele disse aqui, ó. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me podem fazer. Amém?
5 e 6. É aqui, ó. Não te deixarei, nem te desampararei. Viu, Aju? Vamos ter? É isso. Amém. Vamos agradecer, pessoal. Nós também temos um desafio, né? Você quer falar? Vamos lá falar juntas. A gente ainda vai fazer a molde de cartas, né? Aí a gente pausa, monta. A gente vai mostrar depois um castelinho de cartas que a gente fez, que foi bem difícil, não foi? A Pietra conseguiu bastante. Mas a gente tem um desafio para vocês aí, juniores, que em casa, assim que vocês verem o vídeo, a criança que conseguir mandar no celular da tia, a Pietra vai colocar aí o celular da tia, quem foi o primeiro rei de Israel escolhido pelo Senhor, vai ganhar um prêmio quando a gente voltar da quarentena. Tá certo? Sejam rápidos, hein? E sejam bem participativos. A tia gosta disso. Tio Dani também. Tio Dani vai fazer a oração de agradecimento. A gente encerra hoje. Amém? Vamos lá? Pai amado, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos ouvindo a tua palavra através do vídeo. O Senhor usou a vida da Pia, a vida da tia Dai para estar trazendo esta palavra que fala sobre fidelidade. E que assim como os reis, Pai, erraram no passado, que nós não venhamos cair no mesmo erro. Que nós possamos sempre escolher, Pai, para o teu caminho, que é o seu caminho que leva à vida eterna, Pai. O único caminho que leva à vida eterna. E tu possa estar gravando nos nossos corações essa palavra, que ela possa dar frutos, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Tchau, galerinha!